Alegra-te, Jerusalém, rejubilai todos os meus amigos, exultai de alegria, todos vós que participastes no seu luto, e podereis beber e saciar-vos na abundância das suas consolações. Hoje é o domingo da alegria, a semana da alegria, e o Salmo, nós ouvimos não o Salmo, mas esse capítulo 66 do profeta Isaías, os versículos de 10 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A presença dele nos dá graça da sua divina misericórdia. Vamos recorrer a ele com gratidão. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos entregar a semana que nós estamos começando a Jesus. Essa semana da alegria, estamos no domingo da alegria, em latim, Domenica Laetitia, alegria que vem de Jesus. Por momentos, às vezes dias, meses, passamos por situações
lamentáveis, momentos que não são agradáveis. Mas a alegria persiste porque ela não é meramente humana, ela vem de Deus. E Deus sempre é maior e sempre será. Por isso nós queremos abraçá-lo também. Ele que nos espera sempre com os braços abertos. E nessa semana da alegria, a alegria do Pai é ver o filho, a filha estão retornando, estão de volta para a sua convivência. Nós agradecemos. E pedimos a Ele que mantenha em nós a alegria, apesar de tantos momentos que parecem roubar o nosso contentamento. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de que caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da terra, pães sem fermentos e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou e caiu no dia seguinte, quando comeram os produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram os frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, e ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Louvai e bendito
vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Louvai-me, consola-me, é o Senhor. Louvai-me, consola-me, é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu
para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matastes para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, imensa alegria quando você diz assim: aqui na mesa da minha casa estão os frutos, estão o trabalho do dia a dia, da esposa, do esposo, às vezes também dos filhos. E nesse livro de Josué, você escutou a primeira leitura, que eles chegaram lá na terra e começaram a recolher os frutos da terra. A terra era boa, dava bons frutos, e com isso cessou o maná que vinha do céu. Agora vocês têm um alimento, vocês têm tudo que a sua mão pode produzir, com a bênção, com a graça de Deus. E eles ficaram felizes, porque tinham que trabalhar. Mas o trabalho não era inútil, o trabalho
era uma graça de Deus. Trabalhamos e da terra recolhemos para nós todos de casa o que é necessário. Obrigado. Assim, meus irmãos, quando você ouviu esta leitura da carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, por que nós nos sentimos todos alegres? Porque não somos os mesmos. O Senhor fez de nós membros da sua igreja. Nós fomos incorporados a Cristo. As nossas dívidas foram pagas, não devemos nada. Devolveu-nos o Senhor Jesus a graça santificante. Por isso que quando somos batizados, ali a comunidade que está ali, os padrinhos, os convidados, os parentes e amigos, eles escutam que o seu nome não é somente o seu nome, mas o seu nome vem marcado, assinalado, e você tem o caráter da Trindade Santa. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele disse: sois uma nova criatura. Tudo isto vem de Deus, porque Cristo, com a sua entrega na cruz, permitiu a reconciliação. A reconciliação que você oferece aos irmãos, a reconciliação que você oferece para você. Não esqueça disso, meus caros, porque às vezes você até diz assim: olha, eu tenho ainda algumas mágoas, eu tenho alguns ressentimentos, eu tenho algum perdão que ficou retido comigo. Por que você não oferece? Por que você não entrega ao seu irmão? Por que você não o liberta? Para que você vai ficar aprisionado nele com a falta de perdão? Porque você não perdoou você. Você precisa perdoar você. Às vezes você diz: aquele irmão me agrediu, aquele irmão me humilhou, aquela irmã me fez tais coisas. E por que você não proclamou que você é maior do que essa humilhação que você recebeu? Você tem essa graça de Deus. Você foi feito proclamador da palavra. Você não é homem das trevas, nem da escuridão, é homem da luz. Por isso que o convite da parte dele: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos. Deus aceitou a entrega do Filho para nos salvar, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Meus irmãos e irmãs, esta parábola do filho pródigo, muito bela, nos ajuda muito. Mas vocês ouviram no início, quando os escribas e fariseus disseram: olha, esse homem pode ser de fato bom, mas ele tem um mal com ele. Ele acolhe as pessoas que não são boas. Ele come, senta à mesa com aqueles que não servem. Nós diríamos, com aqueles que não valem nada. Meus queridos, você já pensou que atrás de um homem mau, um homem ou mulher que nós dizemos assim, não vale nada, essa pessoa não presta, existe uma mãe? Existe um pai? E essa mãe muitas vezes tem calejado os seus joelhos,
pedindo a Deus que conceda discernimento, e mais ainda, que o meu filho abra os olhos e os ouvidos, porque de fato ele trilha um caminho que não lhe pertence. Por ora ele está na escuridão. Quão feliz fica a mãe quando sabe que o filho, pelo menos algumas horas, quem sabe alguns minutos, convive com pessoas boas, que são vocês, somos nós. Pessoas que nunca vão oferecer a ele a escuridão, o perigo. E Jesus está convivendo com essas pessoas. E os fariseus, os escribas dizem: você não é bom, você não pode ser uma pessoa de justiça, olha com quem você convive. E vocês têm claro na mente de vocês. Ainda a resposta de Jesus, quando entrou na casa do cobrador de impostos, o que ele disse? Com quem será que eu devo estar? Será que o médico não deve estar com aquele que está doente? Claro, sem dúvidas. Quantas mães, quantas famílias seriam gratas a Deus quando sabem que você abriu as portas para um dos seus filhos? É claro que no tempo de hoje temos que tomar todos os cuidados possíveis, porque às vezes os irmãos estão tão doentes que eles não conseguem distinguir entre fazer o mal e fazer o bem para quem os acolhe. Temos que pensar. Jesus disse: olha, sede espertos, sedes inteligentes, tendes a sabedoria de Deus, para não prejudicar a sua vida, mas isso não vai tirá-los do caminho para ajudar os irmãos. Nós vamos ser ajudados, mas não significa que nós somos bobos. Somos inteligentes, temos a sabedoria de Deus. Assim, meus irmãos, daí ele começa a contar a parábola para eles. Olha como é que deve ser o seu agir, olha como é que deve ser a sua acolhida. O pai não ficou fazendo as contas da casa, se culpando, dizendo: olha, esse meu filho já perdeu o meu carro, perdeu os bois que eu tinha, os porcos, os cabritos, ele perdeu uma parte do terreno que era dele mesmo, ele acabou com a parte da sua herança, mas não era do pai, essa parte já era do filho mesmo, mas ele não tem mais nada, porém ele tem tudo, que sou eu, o pai, a maior riqueza. E o pai fica ali na janela, não contabilizando o que ele perdeu, mas contabilizando o dia que o filho vai voltar. Eu estou ansioso, estou esperando. É assim que o Senhor nos espera, não é colocando-os para fora. Às vezes nós temos até medo de confessar, porque achamos que vai ter um chicote na mão, vai ter uma pedra na outra mão, e essa pedra, esse chicote chegarão a nós, porque nós erramos, nós pecamos, somos piores. Não somos piores, não. Somos filhos e filhas de Deus. E como o Senhor vai nos tratar, como de fato Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele está ali pronto para nos acolher, Ele quer nos perdoar, quer tirar aquelas coisas que nos atrapalham tanto, os ressentimentos, as culpas. Por isso que é necessário, meus queridos, ao arrepender-se dos pecados, você dizer a Jesus: Senhor, eu aceito de bom grado, com toda a gratidão do mundo, o perdão que o Senhor me concede, mas eu também me perdoo, porque às vezes você não perdoa você. Você acha que não deve perdoar, e você deve. Se você não perdoar, você vai carregar um peso inútil. Perdoe os outros, ofereça. Você pensa: eu estou libertando, verdade, aquele irmão, mas você que está sendo um homem livre, uma mulher libertada, não precisa carregar isso. Você não precisa andar amarrado no
essa corda já foi cortada, o irmão está livre, conceda a ele. Não fique com outro pedaço da corda no seu braço, você está livre. Jesus nos perdoou. Você seja uma porta escancarada para a sua vida. Você tem que entrar, tomar gosto pela sua existência. Então por isso meu pai fica muito feliz. E ele não pergunta: sobrou algum dinheiro? Você tem ainda algum pedaço, algum lote da terra que lhe pertencia? E aquele gado que você levou? Vendeu bem? Ganhou? Não, nada disso. Primeira coisa, vai identificá-lo como de fato ele é. Olha no seu dedo o anel, olha no seu pé a sandália, está aí. Traga depressa um manto. Ele nem manda o rapaz tomar banho. Para você, ainda estou sentindo o cheiro da nossa família. Não é o cheiro dos porcos. Você dormiu com os porcos, esteve lá, nem a comida que os porcos comiam, a lavagem, você era permitido você comer. Mas eu não sinto nada disso. Eu sinto que você é o que é, meu filho. Isso é o mais importante. Vamos fazer uma grande festa, o seu retorno. É assim que o Senhor nos espera. Por isso que esta semana é a semana da alegria. Quando nós esperávamos que Ele ia nos dizer tantas coisas, simplesmente Ele nos amou. Simplesmente. E depois que o filho lá está, agora sim, você vai aprender desta convivência com o seu pai uma nova vida, uma esperança renovada. Primeiro é este abraço, esta acolhida. E olha que o filho foi lá pensando no dinheiro. Aí eu vou voltar para lá e vou me apresentar ao pai, vou reconhecer diante dele, diante de Deus, que de fato eu pequei, e vou pedir a Ele encarecidamente que Ele me conte entre os seus empregados, Ele pague o meu trabalho. É isso que eu quero. Mas o Pai não está feliz com isso. Você não é este que recebe, mas você é o que tem a graça de Deus. Ela é gratuita. Você não está pagando nada por isso. Já foi pago na cruz. O Pai foi generoso para conosco. As promessas feitas a Noé, cumpriu. Não feriu nem um homem, nem uma mulher. Aceitou o nosso rosto, a nossa humanidade na vida do seu Filho. Nós estamos salvos. Somos chamados. Jesus mesmo permite. Vocês podem dizer que o meu também é vosso Pai. E com isso ensina-nos a rezar a oração do perdão. Mas para estar com Ele, para que Ele esteja com você, para que Ele sente a mesa da sua casa, não esqueça que tudo nos pertence. Somos a única família. Mas essa família tem uma graça insondável, o perdão do Pai, por causa da nossa fragilidade humana. Você poderia dizer assim: ah, mas eu confesso, depois aparecem aqueles pecados de matéria leve. Eu poderia dizer a você: já pensou se você dissesse assim? Hoje é domingo, eu vou almoçar muito bem, até quase estourar a minha barriga. Vou almoçar, depois vou passar a semana inteira sem comer e nem beber. Você estaria morto. Então nós estamos vivendo, e na nossa vivência aparece muitas vezes a fragilidade, os nossos pecados, os nossos limites. Mas aparece o que é maior, o que alimenta não só o nosso organismo, mas a alma, o corpo e a vida de Jesus. Nós precisamos dele todos os momentos, e Ele todo momento está entregando a nós o seu carinho,
sua misericórdia, o seu perdão. Sempre está nos convidando: levanta, levanta, vamos, tem um caminho enorme ainda a ser feito. Para que você vai ficar parado nos seus pecados? Vamos adiante. Então, meu caro, alegre-se com Jesus. Ele quer vê-lo bem. Gostaria de convidá-los a todos. Quinta-feira, nós começamos aqui na Matriz, 6 horas da tarde, as confissões para a Páscoa. Começa às 6 horas da tarde e vai até às 9 da noite. Você pode, não demore muito para vir, chegar lá no trabalho, quiser vir direto, não tem problema, pode vir. Porque agora nós temos um número mais ou menos de 15 padres na forania, aqui no centro. Então eles estarão conosco na quinta-feira, são muitos padres. E com isso as confissões vão um pouco mais rápido. E você não fique temeroso, não precisa escolher muitos padres, porque quem perdoa é Jesus. Então não fique preocupado se o padre é mais velho, mais novo, se ele é meio surdo, não escuta o pecado. Não fique preocupado com isso. Você venha com a disponibilidade de dizer a Jesus: eu quero o seu perdão, porque ele é maravilhoso para conosco. E ninguém vai te dizer. Você já viu o padre dizer assim: eu te acuso de fazer esse pecado? Não vai falar isso, porque pertence a Jesus dizer: eu te perdoo, eu te perdoo. Pelo ministério da igreja, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas diz o Espírito Santo, Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do nosso Filho, olha bem, reconciliou tudo consigo. Ele enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Então, nós temos um defensor, o Espírito Santo de Deus. Às vezes você fica pensando: o padre vai fazer uma pregação para mim. Não é necessário, porque essas palavras que eu acabei de dizer da absolvição já é as palavras de Jesus para você. Você levanta dali com toda alegria, você está perdoado. Está perdoado. E você vai rezar a sua penitência, agradecer a Deus e celebra com alegria, em estado de graça, a Páscoa. Meus caros, porém, se você não pode vir quinta-feira, não tem problema. Terça-feira tem na Aparecida. Começa lá também 6 da tarde e vai até 9 da noite. Lá na Catedral é na quarta-feira. Começa mais cedo, às 3 horas da tarde, e vai até às 9 da noite. Aqui na Piedade, quinta-feira, começa às 6 da tarde, vai até 9, e lá é o último dia da São Roque, Jardim Maringá. Começa às 6 da tarde e vai até às 9 da noite. Então faça uma boa confissão e lembre-se que o Pai está com os braços abertos. Ele quer vê-lo feliz, por isso que Ele concede a nós a graça do perdão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
pela Igreja e por nós próprios, oremos ao Pai Celeste, que espera sempre e perdoa os filhos que regressam. Rezemos. Para que o Papa, os bispos e os presbíteros, ministros do perdão que vem de Deus, acolham os pecadores que se convertem, oremos. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, caindo em si, sintam o desejo de voltar e participem de novo nos dons da Igreja, oremos. Para que os homens que não sabem perdoar aprendam a fazer festa e alegrar-se, sempre que os pecadores voltam à vida, oremos. Para que as famílias que têm filhos pródigos ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro, oremos. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade, participando na celebração da penitência, nos preparemos para celebrar a Páscoa, oremos. Recolhei, Pai de misericórdia, as orações que estão aqui no altar, os nomes dos nossos queridos e amados que nos antecederam na eternidade, que eles descansem em paz. Nós glorificamos a Deus, os acolheu com amor na casa paterna. Os queridos e amados estão necessitados de saúde, hospitalizados em casa, que recebam as nossas orações. Nós participamos alegremente da vida de todos os aniversariantes que estão vivendo neste tempo a alegria da sua vida nova, com a bênção e com a graça de Deus. Assim também nós estamos nessa caminhada quaresmal e na Semana da Alegria. Que o Senhor nosso Deus permita que abracemos também aqueles que retornam, que Ele sempre está a preparar para todos que chegam até Ele uma grande festa. Fazei que todos os fiéis que vos suplicam experimentem o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor.
divino suplicante, que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo jejum quaresmal, corrigir nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos louvam vossa majestade, as dominações adoram, as potestades tremem, as virtudes celestiais e os serafins celebram com exultação. Concedei também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando hoje o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no fim que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Eduardo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa graça. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.